Bom dia, bom dia. Hoje é 4 de abril, quinta-feira. O tema do devocional de hoje vai ser: pessoas de fé tomam decisões baseadas em Deus, não no tamanho das adversidades. E a leitura que nós iremos estudar hoje, ela está lá no livro 1 Samuel 17:45, versículo 45, tá? Mas para quem tiver curiosidade, que tiver interesse, lê o capítulo inteiro, capítulo 17, a partir do 1, porque ele vai contar a história de Davi e Golias, tá? Que é uma história muito conhecida da Bíblia. Eu vou ler para vocês o versículo, tá? Mas eu vou contextualizar para vocês a história, ok? O versículo diz o seguinte: Davi, porém, disse aos filisteus: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Amém. Vou explicar para vocês. Estava havendo um embate, uma guerra entre os filisteus e entre o exército de Israel, tá? E eles ficavam numa trincheira mesmo, cada um num lado. E do lado dos filisteus estava Golias. Golias, ele era um gigante, ele era um homem de uma estatura muito grande, que usava armaduras de cobre, e ele já tinha uma fama aí na região de fazer desastres. Então as pessoas, elas temiam muito a Golias, porque por onde Golias passava, ele derrotava todo mundo e ele acabava com todo mundo. E aí, eles estavam nesse embate, porque quem ganhasse o embate tomava aquele povo que perdeu, o povo perdedor, como seu escravo. E daí, Davi, ele era o filho mais novo, né? Ele era o caçula dos seus irmãos. Ele era, por ele ser o caçula, ele ser o menorzinho, ele não foi mandado, né, para a guerra, para o embate. Ele trabalhava como pastor de ovelhas do seu pai, mas ele sempre foi um menino muito obediente ao seu pai e muito obediente e extremamente temente a Deus. Extremamente. Por mais que o serviço, né, o trabalho que o Davi fazia na fazenda, ele era um trabalho relativamente simples, né, que era de ser pastor de ovelhas, mas ele fazia o seu trabalho com muita dedicação, com muito afinco. Ele fazia o seu trabalho com muito zelo. E daí, né, em uma das oportunidades, o pai de Davi manda ele lá para a trincheira e fala: olha, te envio lá na trincheira com todos esses alimentos para você mandar para os seus irmãos, e eu quero que você retorne com notícia deles e com garantia de que eles estão bem. Ok. E assim Davi faz. Chegando lá na trincheira, Davi entrega os alimentos para ele, para os irmãos, né, e ele começa a conversar com as pessoas lá. E aí as pessoas da trincheira explicam para ele, falam: esse gigante aqui, né, ele falou que que ele vai nos derrotar, a gente tá com muito medo, porque a gente tem certeza de que ele vai nos derrotar. O que eles estavam fazendo? Eles estavam olhando, eles estavam tomando uma decisão baseada no tamanho de Golias, né, no tamanho da adversidade deles, porque Golias era muito grande. Eles falam: olha, a gente tá com medo aqui, porque Golias é muito grande, e ele já falou que, né, se a gente perder, a gente vai ser tomado como escravo para sempre do povo dele. E daí, Davi responde: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E aí, novamente, eles repetem para Davi, né? Falam: esse homem aí, Golias, ele quer nos matar. E com isso, né, um dos irmãos de Davi, né, o Eliabe, ele fica até irritado com Davi e fala: por que você tá conversando aí com o povo? Para que você veio até aqui? Você deixou as ovelhas lá do nosso pai lá no deserto? E você tá aqui, o que você tá fazendo aqui? Você não vai ajudar a gente com nada. E ele repete novamente, até que o rei Saul ouve o que Davi disse, né? Quem que é esse incircunciso, né, que tá aqui desafiando o povo de Deus? E aí, Davi fala: o teu servo, quando vinha um leão, um urso, levava uma ovelha do meu rebanho, eu saía atrás dele, eu feria, eu livrava, né, a minha ovelha da boca do leão e da boca do urso. Quando ele se levantava contra mim, eu segurava pela juba, eu lhe dava golpes até matá-lo. E o teu servo, ele pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles.
pois ele desafiou o exército do Deus vivo. E aí Davi ele ainda conclui: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Por óbvio que os irmãos dele devem ficar, né, com mais raiva ainda. Davi, eu tenho a impressão que ele era, sabe, aquele irmão irritante? Aquele irmão que é obediente, que faz tudo que o pai quer, que não dá trabalho nenhum. Então, ele, de certa forma, ele causava uma certa inveja e uma certa ira por parte dos seus irmãos. Imagina, os irmãos estão lá na trincheira, já não sei quantos dias. De repente, chega o irmão deles para poder ir lá só levar comida. E aí ele desperta a atenção do rei. E aí ele fala: eu vou desafiar esse gigante, um gigante que tá todo mundo com medo. E aí rei Saul pega e fala: então vem cá, Davi. E aí veste Davi com as armaduras dele, coloca, né, a capa de rei nele, coloca as armaduras de cobre nele, só que Davi, muito pequenininho, ele tenta andar com aquilo e não consegue. E aí ele tira aquilo, ele fala: eu não consigo andar com isso daqui porque eu não tô acostumado. E aí em seguida ele pega o seu cajado, e aí ele vai no riacho ali do lado, ele escolhe 5 pedrinhas, ele coloca na bolsa, na bolsinha que ele tinha do lado dele. E aí ele encara Golias. E aí Golias olha bem para a cara dele com muito desprezo, né? Ele pequenininho. E diz o seguinte para ele: por um acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com esse pedacinho, com essa pedrinha? E invocando seus deuses, né? O Golias, ele amaldiçoa Davi dizendo: venha aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Só que Davi, né, como eu já disse no início da história, ele era extremamente temente a Deus. Ele tinha uma fé maior do que ele mesmo. Ele era um homem de baixa estatura, mas de uma fé sem tamanho. A fé dele era infinitamente maior do que dele. E Davi responde para ele: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos que estão aqui reunidos saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor concede a vitória. A batalha é do Senhor e Ele entregará a todos vocês nas nossas mãos. E aí, né, com isso, os filisteus começam a vir em direção de Davi. E aí Davi pega essa pedrinha e joga essa pedra em direção a Golias. Essa pedra acaba pegando na fresta do capacete de Golias, pega na testa dele, finca na testa dele, ele cai de bruço no chão. E aí Davi pega a espada de Golias e degola ele com a cabeça dele. E aí o povo filisteu fica morrendo de medo e vai embora. Então essa é a história, né, de Davi e de Golias. E aí quem tem interesse, quem tem curiosidade, continua lendo, né, essa passagem em Samuel, que vai contar o desenrolar da história de Davi, que é interessantíssima. Davi, ele vai depois pegar, né, ele vai chamar muita atenção do rei Saul, então ele vai ter um certo destaque, só que pouco tempo depois ele desperta inveja e desperta um certo incômodo do próprio rei, que ele mesmo deu destaque a ele, porque ele começa a tomar mais atenção do que o próprio rei. É uma história interessantíssima. Mas o que a gente tem para poder tirar disso daqui? Davi, um homem pequenininho, de baixa estatura, mas que tinha uma fé imensa. Davi, ele tomou aquela decisão não baseada no tamanho do gigante que estava na frente dele, não no tamanho das adversidades, né? Ele tomou a decisão dele, e todas as decisões que ele tomava eram sempre baseadas em Deus. E em nossas vidas não são poucos os gigantes que se levantam contra nós, não é verdade? E o fato é que Jesus, ele não nos prometeu uma vida com ausência de batalhas, com ausência de tribulações. Porém, ele nos garantiu que ele estaria conosco em absolutamente todas elas. E aí hoje faça uma reflexão. Como você tem agido diante dos gigantes que têm se levantado contra você, diante das adversidades? Quando vem as adversidades, nós temos a opção de ficar parado
lamentando, murmurando, ficar igual aquele povo de Israel. Ai, meu Deus, mas Golias é muito grande, Golias ele vai nos derrotar. Ou nós temos a opção de ser como Davi, nos posicionarmos e nos reagirmos diante das lutas que estão na nossa frente e nos levantarmos. E aí a gente tem muito para poder aprender, né? E muito para poder se inspirar com Davi, com a sua história. Davi, por mais que ele fosse pequeno fisicamente, mas ele sabia que ele não estava sozinho. Davi, ele deu um passo de fé em diversas ocasiões na sua jornada de vida, né? E ele deu um passo de fé em direção ao gigante que estava na sua frente, porque ele tinha certeza e ele tinha plena convicção de que Deus estava do lado dele, de que ele estava servindo a um Deus, de que ele estava servindo a honra de Deus, de que Deus ele não ia desonrar ele. Ele poderia simplesmente falar, gente, tchau, eu só vim aqui para poder trazer alimento para os meus irmãos, conforme meu pai pediu. Tá tudo bem com vocês? Tá? Garantido que vocês estão tudo bem? Ok, meu pai pediu para eu poder levar. Beijo, fica com Deus. A minha função é só de pastorear as ovelhas lá do meu pai. Afinal de contas, sempre rápido, porque elas estão lá sozinhas no deserto. A batalha não era dele, não era função dele, né? Ele não tinha sido convocado para aquela luta. Porém, né, o que nós temos para poder aprender é que Davi, ele decidiu não se esconder, ainda que ele não tivesse alistado e ainda que ele não tivesse convocado para aquela batalha. E aí isso nos ensina que pessoas que desejam viver o extraordinário, elas não podem ter medo de gigantes que se levantem contra elas, mas sim de enfrentá-los, né? Muitas vezes nós acabamos perdendo as batalhas antes mesmo dela começar, antes mesmo de lutar por medo. A gente acaba muitas vezes não começando um projeto que a gente tanto quer, começando a trabalhar para a realização de um sonho que a gente tanto quer por medo, porque a gente tem tanto medo de fracassar, tanto medo de falhar, a gente tem tanta falta de fé de que aquilo vai dar certo, a gente acha que aquilo não é para mim, de que a mão não alcança, de que é muita areia para o meu caminhão, de que não é agora, de que não é o tempo certo, né? Que é a falta de fé mesmo, a gente nem começa. E Davi, ele só venceu porque ele foi em nome de Deus, ele fala isso o tempo todo. Então, né, nessa passagem de hoje, nessa reflexão de hoje, não tente vencer as coisas pela força do seu braço, mas sim pela confiança no Pai que está aí do seu lado, no Pai que te sustenta. Faça essa reflexão. Quais gigantes têm se levantado em sua vida? É o gigante da procrastinação? É o gigante de doenças físicas, emocionais, problemas familiares, rejeição, desemprego, dívidas, vício, preguiça, falta de foco, falta de objetivos claros. É o gigante das más companhias. Saiba que tudo isso, né? Saiba que para todos esses gigantes há um Deus que não permite que você enfrente essas batalhas sozinho. Ele é fiel, ele é justo e ele jamais o abandonará. Então, a partir de hoje, a partir do dia de hoje, se desafie a você mesma a olhar para os problemas, olhar para esses gigantes da sua vida como uma forma diferente, olhar com os olhos de Davi, sabendo que as circunstâncias contrárias, elas são verdadeiras, elas de fato existem, mas que há um terreno fértil para os milagres acontecerem e que a partir do dia de hoje você deve alterar, né? Ajustar o foco da sua lente, parar de olhar como o povo de Israel e começar a enxergar a vida e os seus gigantes com olhos de Davi. Tomar as suas decisões, tomar as suas atitudes baseadas numa fé de um Deus vivo que te sustenta, que está aí do seu lado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Basear o tamanho da sua fé sempre infinitamente maior do que os gigantes que se apresentam na sua vida. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai,
Obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pela nossa família, por todos os nossos entes queridos, pelos nossos amigos, familiares. Obrigado pelo meu esposo, pelo meu pai, pelos nossos bichinhos. Pai, obrigado por todas as experiências que o Senhor permitiu que nós vivêssemos até aqui. Pai, no dia de hoje, nós te clamamos e nós te pedimos. Aumente a nossa fé, forge a nossa fé, Pai. Pai, que a nossa fé, ela seja infinitamente maior do que todos os problemas, do que todas as adversidades apresentadas para nós em nossa vida, Pai. Que as adversidades, que os problemas, que as circunstâncias contrárias venham para nos fazer aprender, que venham para a nossa evolução, que venha para o nosso amadurecimento, que venha para o nosso fortalecimento, Pai. Pai, aumente a nossa fé, aumente a nossa confiança em Ti, Pai, aumente o nosso relacionamento com o Senhor, Pai. Pai, esvazie de nós mesmos e nos encha de Ti, Pai. Que nós possamos confiar e ter a plena certeza de que os Teus planos e os Seus sonhos são infinitamente maiores e melhores para nós, infinitamente maiores e melhores que os nossos, Pai. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Fiquem todos com Deus. Tenham um dia muito feliz, muito abençoado. Compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos transbordar o amor de Deus, a fé de Deus na vida de outras pessoas. Amém?